Uma rápida pesquisa na internet, você pode encontrar vários conteúdos que falam sobre harmonia funcional e sobre aplicação da harmonia dentro de contextos musicais, reharmonização, sofisticação harmônica e etc. Porém, muito pouco se fala sobre os parâmetros aos quais a harmonia funcional se apoia. Se a harmonia é o elemento musical que lida com a organização e a classificação dos blocos de notas sonoras, grosso modo, os acordes, naturalmente existe uma necessidade da classificação e da categorização da interação entre essas notas musicais. A essa relação entre notas musicais a gente chama de intervalos. No vídeo em que eu falo sobre intervalos, você pode ver ele aqui no card, eu explico que intervalo musical é a medida que a gente faz entre duas notas musicais. Essa medida ela é calculada em tons e semitons. Dessa forma, sempre quando eu tenho duas notas, a gente pode estabelecer a distância delas através dos tons e semitons. Acontece que alguns intervalos desses soam de forma agradável, suave, enquanto outros soam de forma tensa, agressiva. Partindo desse recorte, a gente pode dizer que existem duas classificações de intervalos a partir do que a gente já tem falado, que são os intervalos consonantes e os intervalos dissonantes. Então, se você quer saber mais sobre intervalos musicais, consonâncias e dissonâncias, só me acompanha porque você está na Escola de Música On. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Bertrand Leal e este é o meu canal. Antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para que você considere dar o like nesse vídeo, porque dando like você aumenta o engajamento e o YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, então a gente vai formar uma comunidade de reflexão sobre música. Considere também se inscrever no nosso canal e se você tiver algum amigo que deseja aprender música, questões mais aprofundadas, você também pode compartilhar com ele. Então é isso, vamos lá para o vídeo? Vamos começar esse vídeo explicando os conceitos do início. A gente falou sobre os intervalos que soam mais agradáveis e os que soam mais agressivos e agora a gente vai classificar eles dentro dessas duas categorias. Os intervalos consonantes são aqueles intervalos que soam de forma agradável, de forma completa. É como se as duas notas elas participassem de um mesmo corpo. Os intervalos dissonantes, por sua vez, possuem sonoridade mais agressiva, mais ácida. É como se as duas notas estivessem brigando pela nossa atenção. Agora, dando nome aos intervalos, a gente pode classificar os intervalos consonantes em ordem de suavidade, em ordem de consonância, os uníssono, que é o intervalo mais consonante que a gente tem. Uníssono é quando duas vozes cantam a mesma nota ou quando dois instrumentos tocam a mesma nota. A gente tem a mesma nota executada por dois emissores diferentes. A gente também tem a oitava, que é quando duas vozes ou dois instrumentos tocam a mesma nota, só que em lugares diferentes de tessitura, ou seja, haverá execução da mesma nota, só que uma das notas estará soando mais agudo do que outra. A gente também tem os intervalos de quinta, os intervalos de quarta, os intervalos de terça e os intervalos de sexta. Os intervalos dissonantes são os intervalos de segunda, os intervalos de sétima, o intervalo de quarta aumentada e o intervalo de quinta diminuta. Esses dois são um intervalo que formam um trítono, ou seja, 3 tons de diferença entre duas notas. E também a gente pode ter os intervalos aumentados e diminutos, dependendo do contexto harmônico em que eles estiverem inseridos. Apresentados esses intervalos consonantes e dissonantes, é importante ressaltar que dentro dos intervalos consonantes e dos dissonantes existem graus diferentes de consonância e de dissonância. Dessa forma, também dentro de cada categoria de intervalo a gente tem subclasses, subcategorias, que são a forma como se organizam os intervalos mesmo entre os consonantes e os dissonantes.
Dentro dos intervalos consonantes, a gente tem as consonâncias perfeitas, que são os intervalos de uníssono, os intervalos de oitava e os intervalos de quinta. Temos também as consonâncias imperfeitas, que são os intervalos de terça maior e terça menor, e os intervalos de sexta maior e menor. Temos também as consonâncias neutras. A gente está colocando consonância neutra, o intervalo de quarta justa. Agora, quanto às dissonâncias, a gente tem as dissonâncias suaves, que são intervalos que eles são dissonantes, mas que por a gente usar ele com certa regularidade, o nosso ouvido ele tolera esses intervalos de forma mais fácil do que outras tensões. São esses intervalos o intervalo de segunda maior e o intervalo de sétima menor. O intervalo de segunda maior ele é muito usado nos acordes, da mesma forma que o intervalo de sétima menor é muito usado nos acordes de tensão. Dessa forma, nosso ouvido já se familiarizou com o uso recorrente desses tipos de intervalos dentro da harmonia. A gente tem as dissonâncias neutras. Essas dissonâncias neutras são os trítonos, o intervalo de quarta aumentada ou de quinta diminuta. Esses intervalos eles são tensos, eles são mais agressivos que as dissonâncias suaves, porém eles têm uma aceitação maior porque fazem parte do trítono que há dentro dos acordes de tensão, dos acordes dominantes. Então a gente também, de certa forma, ouve eles bem recorrentemente. As dissonâncias fortes, por sua vez, elas são mais agressivas e elas são menos vistas na harmonia. São considerados dissonâncias fortes o intervalo de segunda menor e o intervalo de sétima maior. Há ainda os intervalos que são considerados dissonâncias condicionais. São eles os intervalos aumentados e diminutos. Eu digo isso porque um aspecto que eu ainda não mencionei sobre esses intervalos é que eles se relacionam não de forma independente, como a gente está falando aqui, mas eles dependem de um contexto harmônico para fazer sentido. Dessa forma, os intervalos aumentados e diminutos dentro de determinados contextos harmônicos, eles podem gerar acordes de tensão, ele pode gerar intervalos de tensão. Um exemplo que a gente pode dar aqui é a escala de Dó maior. A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Repetindo Dó, uma oitava acima, né? Então a gente tem essas notas. E se eu for pegar a nota Fá, por exemplo, e calcular uma segunda aumentada sobre essa nota Fá, eu vou chegar na nota Sol sustenido. Só que a nota Sol sustenido ela não existe dentro da escala de Dó, o que causa um som alienígena, um som desconfortável dentro daquele contexto. Dessa forma, esse intervalo é um intervalo dissonante. Mesmo que esse intervalo de segunda aumentada seja enarmônico a uma terça menor, que é considerado consonante. A razão pela qual temos essas sensações ao ouvir intervalos musicais é porque nossa mente calcula instintivamente a proporção entre notas. Lembrando do vídeo em que a gente fala sobre o som, as notas musicais nada mais são do que ondas sonoras com frequências definidas. Dessa forma, os intervalos consonantes possuem proporções entre frequências sonoras mais simples que as dissonâncias. Analisando essas proporções em afinação simples, sabemos que as consonâncias perfeitas possuem frações mais simples que as consonâncias imperfeitas. Organizando todas essas frequências em ordem de consonância, temos o intervalo mais consonante, que é o uníssono, que possui frequência de 1 para 1, a oitava, que possui a frequência de 2 para 1, a quinta justa, que possui frequência de 3 para 2. Como consonâncias imperfeitas, nós temos a terça menor, que possui proporção de 6 para 5, a terça maior, que possui proporção de 5 para 4, a sexta menor, que possui proporção de 8 para 5, e a sexta maior, que possui proporção de 5 para 3. Como consonâncias neutras, a gente tem a quarta justa,
que possui frequência de 4/3. Agora, falando sobre as dissonâncias, temos as dissonâncias suaves, que são o intervalo de segunda maior, que corresponde a uma proporção entre frequências de 9/8, e a sétima menor, que possui proporção entre frequências sonoras de 16/9. Agora, falando sobre as dissonâncias neutras, que nós temos basicamente o trítono, que tem a proporção de 45/32. Apesar de esse ser um número bastante complexo, nós nos adaptamos a ouvir os trítonos dentro da formação de acordes dominantes. Agora vamos falar sobre as dissonâncias fortes, que são o intervalo de segunda menor, que possui proporção entre frequências sonoras de 16/15, e a sétima maior, que possui a proporção entre frequências sonoras de 15/8. Aqui vale uma observação importante quanto ao intervalo de quarta justa. Anteriormente, nesse vídeo mesmo, a gente disse que o intervalo de quarta justa é considerado uma consonância neutra. Essa classificação se dá porque o intervalo de quarta justa, apesar de ter uma proporção de frequência simples, que é de 4/3, esse tipo de intervalo ele não é encontrado na série harmônica. A gente vai falar sobre série harmônica num vídeo futuro. Mas, de forma geral, a série harmônica, ela nos dá uma referência dos sons mais e menos consonantes. E também essa fração 4/3 ele gera um número irracional, que é uma dízima periódica. Dessa forma, o intervalo de quarta justa ele tem um comportamento ambíguo, sendo que em ambientes consonantes, o intervalo de quarta justa ele soa dissonante, ao passo que em ambientes dissonantes, o intervalo de quarta justa ele soa consonante. Dito tudo isso, espero ter trago alguma luz aos seus estudos de harmonia, estudos de teoria musical, e nós terminamos aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você não deu like, considere dar um like, se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe. Então tá, muito obrigado e até a próxima. Falou, hein? Tchau!